O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar as pessoas que rezam conosco pelos meios de comunicação, aqui da Paróquia São Roque, aqueles que também nos acompanham através da rádio São Roque, aqui de Faxinal do Soturno. No domingo anterior a este, nós celebrávamos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós. E neste domingo celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Sem dúvida alguma, estamos diante do maior mistério da nossa fé. A Santíssima Trindade, 3 pessoas e um só Deus. 3 pessoas e um só Deus. Eu disse mistério e não enigma. Enigma é para ser desvendado. Mistério é para ser acreditado. Portanto, não tenhamos a pretensão de desvendar ou de entender a Santíssima Trindade. A nossa mente é muito pequena para entendermos a grandeza de Deus. E se fôssemos capazes de entender a Deus, Deus deixaria de ser Deus. Deus não cabe na nossa mente. Queridos irmãos e irmãs, a partir de que momento nós descobrimos a Santíssima Trindade? Que o nosso Deus é 3 pessoas, são 3 pessoas. A partir da vinda de Jesus Cristo. No entanto, é importante lembrar que Jesus Cristo não passou a existir simplesmente a partir do momento em que veio habitar no meio de nós. Era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Isso está lá no início do Evangelho de João. Se vocês pegarem o Evangelho de João, bem no início, vai começar exatamente assim. E a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo já existia. E depois, se nós voltarmos lá para a criação, vocês estão lembrados que Deus vai formar a pessoa do que mesmo? Do barro, né? Deus forma o ser humano do barro. E depois que Ele forma o ser humano, o que Ele faz? Ele sopra. Ele sopra. E aí confere a vida ao ser humano. Por isso que quando na quarta-feira de cinzas, aquela pessoa, o padre que vai colocar a cinza na testa da pessoa, ele vai dizer uma frase. Ele pode dizer 2 frases. Uma, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou uma segunda opção, lembra que é pó, ou lembras que és pó, e pó te tornarás. Quantas vezes a gente escuta, né, aquela expressão, a vida é um sopro. Não é verdade? A vida é um sopro.
Assim como Deus sopra para conferir a vida, Ele também pode tirar o sopro e dizer: olha, já está bom para você, é hora de voltar. Queridos irmãos e irmãs, então nós temos aqui 3 pessoas e cada uma delas exerce uma função, tem uma missão. O Pai tem uma missão, o Filho tem uma missão e o Espírito Santo tem uma missão. Só que é o seguinte, eles não trabalham sozinhos. Quando o Pai cria o mundo, o universo, o Filho e o Espírito Santo estão com Ele. Quando o Filho redime a humanidade do pecado original, aquele primeiro pecado, o Pai e o Espírito Santo estão com Ele. Quando o Espírito Santo nos torna santos, porque Ele tem essa missão de nos santificar e também de nos dar coragem para levarmos adiante a mensagem do Evangelho, então o Pai e o Filho também estão com Ele. Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Vamos à primeira parte, a criação. Deus Pai cria o ser humano e coloca no paraíso. E Ele vai dizer ao ser humano: olha, seja obediente. Se você quer continuar em comunhão comigo, se você quer estar em comunhão comigo, pode se alimentar de todas essas plantas, menos desta. E o que é que o ser humano faz? Desobedece a Deus, porque tem uma pretensão, um desejo de ser Deus também. Então o ser humano, ele comete o pecado porque ele tem esse desejo dentro de si de ser igual a Deus. E quando o ser humano comete o pecado, aquele primeiro pecado chamado pecado original, ele é expulso do paraíso. E a porta do céu se fecha para nós. Ou seja, a humanidade não tem mais a graça da salvação. E o que é que Deus vai fazer? Não desiste. Deus não desiste da sua criatura predileta. Deus não desiste da sua criatura predileta, que somos nós. Deus não desiste de nós. Primeiro vai enviar os profetas. Os profetas, eles têm a missão de preparar a humanidade para a chegada do Filho de Deus. E quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, Ele nos redime, Ele apaga aquele primeiro pecado, pecado original. E consequentemente as portas do céu se abrem de novo. E nós recebemos a graça da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a salvação está garantida. E aí vocês vão dizer: mas então, padre, a gente pode viver de qualquer jeito que não tem problema nenhum, né? Negativo. Nós podemos aceitá-la ou rejeitá-la. Depende das obras que realizamos. No final da nossa caminhada nesta terra, quando nos depararmos definitivamente com Deus, Deus vai nos dar a recompensa conforme as obras que tivermos realizado. Então, a escolha é nossa. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que os pecadores reconheçam seus pecados, se arrependam e voltem à vida. Ou seja, voltem a estar em comunhão com Deus. Se distanciar de Deus significa caminhar para a morte. E a pior morte não é a morte natural, é a morte ocasionada pelo pecado. Essa morte não nos permite entrar no céu. Amados irmãos e irmãs, então vejam, nós temos Deus Pai que é Criador, temos o Espírito, o Filho que é Redentor, que nos redime daquele pecado que tinha fechado as portas do céu para nós. E nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que é o que nos impulsiona, que é o que nos encoraja e também nos dá as condições para levarmos adiante a missão
que assumimos no sacramento do batismo. A missão de sermos testemunhas de Jesus Cristo, anunciadores do seu Evangelho. Aqui nós temos o finalzinho do Evangelho de hoje, onde Jesus Cristo diz assim, ó, ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho, batizai todas as pessoas em nome do Pai e do Filho. Tem um E aqui, gente, é importante lembrarmos isso, porque se trata de 3 pessoas. Então a gente não pode dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome da Santíssima Trindade. Aqui Jesus Cristo está chamando a atenção para as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ontem eu dizia e repito aqui, como é que é o miado do gato na Inglaterra, na França e na Austrália? É diferente daqui do Brasil? É diferente aqui do Brasil? Não. Certamente não, né? Deve ser bem parecido. O latido do cachorro na Espanha, na Grécia, e não aprende. Mas por que não aprende? Porque o ser humano, ele é um ser de relação. Se a gente quisesse uma outra palavra e voltasse lá para a antiga filosofia, tem um autor chamado Aristóteles. Ele diz que o ser humano é um animal político. O ser humano é um animal político, ou seja, o que ele queria dizer? Que é um ser de relação, de relacionamento. E você sabe que, conforme explica a ciência, né, de 80% a 90% das doenças são, mais ou menos 80% ou 90% das doenças são criadas pelo psicológico. Isso significa que nós somos, eu diria assim, uma palavra meio forte, nós somos uma negação no relacionamento. Nós somos muito frágeis no relacionamento. E quando nós não sabemos nos relacionar de forma sadia com os nossos irmãos, o que acontece? A nossa mente, o nosso psicológico é afetado. E, consequentemente, o psicológico afetado cria doença. A descarga vem para o corpo. E é aí que as doenças são criadas. Amados irmãos e irmãs, nós temos a Santíssima Trindade, a comunhão perfeita, a comunidade perfeita. Eu disse comunhão, importante a comunhão, porque dentro da comunidade precisa haver comunhão. Dentro da família tem que haver comunhão. A partir do momento que começam as divisões, quando vem a divisão não vem de Deus, vem do encardido, vem do diabo. A divisão vem do diabo. E naquele lugar, a nossa casa é o melhor lugar para a gente. A nossa casa é o melhor lugar. A gente pode ir passear na casa de parente, mas a gente fica uns dias ali e já quer voltar para casa. Não tem um lugar melhor do que a casa da gente, não é verdade? Só que é o seguinte, quando começam a acontecer divisões dentro de nossa casa, aquele lugar que era um lugar de aconchego, aquele lugar que era um lugar de alegria, onde a gente sempre queria estar, começa a ser um lugar que a gente começa a querer manter distância. A gente não quer mais voltar. Então, temos que pedir sempre a graça da Santíssima Trindade para que nós possamos viver em comunhão. Que não haja divisão. A divisão destrói a família
a divisão destrói a comunidade. Queridos irmãos e irmãs, existe um único Deus. São 3 pessoas e um só Deus. Por isso aqui na primeira leitura que nós escutamos, né? Está escrito aqui, ó, literalmente: reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. É o único. Só tem um Deus. São 3 pessoas em um só Deus. Uma vez eu escutei um padre dizer assim, ó, que ele precisaria de mais 500 anos para entender a Santíssima Trindade. E eu vejo que poderia viver mais de 1 milhão de anos e nunca vai entender a Santíssima Trindade. Gente, a Santíssima Trindade não é para ser entendida. Eu disse já que se trata de um mistério. E o mistério, a nossa mente é pequena demais, nunca vai entender. É uma questão de fé. Santo Agostinho viveu na Idade Média, um dos pilares da Igreja Católica de toda a nossa história. Santo Agostinho, um dia, andando na margem da praia, se deparou com um guri. E o guri tinha feito um buraco na areia. E ele pegou um canequinho pequeno. E aquele guri ia até o mar, pegava a água do mar e vinha e derramava naquele buraquinho. Santo Agostinho, quando viu aquela cena, ficou extremamente intrigado. E se aproximou daquele guri para saber o que ele queria com aquilo, né? Então se aproximou dele, olhou para ele e disse: guri, o que você quer com isso? Onde você quer chegar? E o guri olhou para Santo Agostinho, né, e disse: olha, eu quero transportar toda a água do mar para esse buraquinho aqui. Santo Agostinho olhou para ele e disse: mas isso é impossível. O guri também naquele mesmo momento olhou bem no grão do olho do Santo Agostinho e disse: da mesma forma que é impossível eu transportar toda a água do mar para esse buraco, também é impossível você entender a Santíssima Trindade. Gente, Santo Agostinho, se nós temos alguém que falou um pouco da Santíssima Trindade, é ele. Foi ele. E ele disse: olha, temos que falar alguma coisa para não ficar simplesmente calado. Porque é um mistério, é algo muito grande. É difícil entender. E nós sabemos, gente, que Santo Agostinho, ele procurava Deus fora dele. E quando ele se voltou para si, ele encontrou Deus. Então ele escreve lá no livro das Confissões. Santo Agostinho escreveu um livro das Confissões. Ele diz, olha, bem no começo, ele diz assim: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te encontrei. Tarde te encontrei. Eu te procurava fora e tu estavas dentro de mim. Muito lindo o depoimento, o testemunho de Santo Agostinho. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir então que a Santíssima Trindade também possa olhar por nós, que nos sirva como exemplo também para a nossa vida, especialmente para as nossas famílias.